Fala pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal Saindo do Bostil. Hoje nós temos uma aula incrível sobre o poder do código de honra dentro da sua vida, se você quer seguir o caminho da alma grande, certo? Ter um código de honra é a bússola para você atingir os seus objetivos e você ter um espírito de guerreiro, tá? Porque a sociedade moderna hoje em dia, ela tenta ocultar esses valores ancestrais de você para que você se torne mais um gadinho idiotizado para ficar votando em imbecil, para ficar consumindo merda, para virar um merda, cara. O que é o tema desse canal, Saindo do Bostil, que é a gente começar a se conscientizar e se armar contra esse inimigo que é um inimigo contra a inteligência, contra o espírito de alma grande, contra a alma do guerreiro, certo? O código de honra, ele é tão importante que há mais de 200 mil anos os nossos ancestrais já tinham um código de honra, mesmo que fosse um código de honra falado, né, oral, de forma oral. Porque o guerreiro que vivia há 200 mil anos e não tivesse dentro da tribo ali uma conduta, ele poderia prejudicar a tribo. Se o camarada lá estuprava, se o camarada era violento, se o camarada não repartia os alimentos, ele começava a ser algo danoso àquele grupo. Então ele era excluído. Então, para a própria preservação da nossa espécie, teve que ter um código, uma conduta de preservação de algo. E hoje a gente vive com essa modinha de que a gente pode ser o que quiser, o que dá na telha, né? A falsa noção de que nós somos livres, né? Livres para nos fuder, isso sim, certo? Se você não tem inteligência, se você não tem conhecimento, você vai ser um cara, tu vai ser um gado para ser sacrificado, ainda mais num país como o nosso. Então, hoje essa aula vai ser muito importante para você resgatar algo que já existe em você, que é um código de honra, certo? Se você não tem um código de honra, como eu falei no início da aula, você vai ser um cara muito fácil de manipular, você vai ser um cara que vai começar a entrar em parafuso, depressão, um monte de coisa, porque você está incoerente, certo? Você está incoerente. Você está começando a perder o seu valor, a sua identidade, certo? E o que o sistema quer é que você se transforme em qualquer porra que não seja um ser humano, certo? Que não seja ser humano é meio forte. Qualquer porra que não seja o habitual, o normal, certo? Então é muito importante que você assista essa aula e procure sobre isso, né? Porque isso aqui é uma aula bem didática, bem resumida, mas depois você pode procurar as fontes do que eu estou falando, certo? Então, como eu falei, começou isso há 200 mil anos, já existia essa conduta, essa orientação para que as pessoas que pertencessem a algum grupo, algum clã, seguissem algumas regras, certo? Seguisse um código de honra, um código de conduta, certo? Coragem, lealdade ao grupo, não ser um cara ganancioso, trazer o rango para repartir com a galera, para fortalecer essa tribo. Depois teve uma evolução, certo, das primeiras sociedades agrícolas, ali na Revolução Agrícola, né, que nós começamos a cultivar os alimentos e ficamos escravos daquilo que a gente cultivava, certo? A gente teve que ficar muito tempo em determinado lugar para manter as nossas plantações e a gente começou a dizer, cara, isso aqui é o meu pedaço de terra, isso aqui é minha família, isso aqui é meu, isso aqui não sei o que. Aí começou essa divisão, certo? Porque todo mundo tinha o seu pedacinho de terra e começou ali, para não haver conflito, alguns códigos, tá? Né? Velados ali para não entrar em causa aquilo ali,
tá? Foi começar ali até o surgimento de chefes, né? Já existia chefes desde essa época, acredito que sim, já existia algum líder, certo? Mas ali já começou a se estabelecer, né, chefes de tribos, talvez não, com certeza, autoridade religiosa, certo? E já tinha dentro dessas autoridades um código. E quem cagasse o pau também era punido, certo? Então teve uma evolução disso tudo, né? Se tem notícia de que o primeiro código de honra escrito foi em torno de 2350 a.C., na Mesopotâmia, né? O atual Iraque, que é o código de Urukagina. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas se diz que esse código aqui foi o primeiro código escrito de conduta ou uma lei, né? Um ensaio de uma lei estatal, né? Lembrando que o código de honra ele não é uma lei estatal, né, cara? É um código individual, mas é uma evolução do código, de um código, certo? Então, esse código aqui já falava que tinha que limitar o poder dos ricos contra os pobres, do poder da religião de oprimir os outros, da proteção às viúvas, certo? Então ele foi um código, o primeiro código conhecido. Não se tem muita notícia sobre esse código, o pouco que se tem está escrito numa argila, de forma cuneiforme, certo? Então ele foi primeiro, assim, ó, foi descrito como basicamente o primeiro código escrito, né, de um código de honra, certo? Depois nós temos ali o código Hammurabi, que você já deve conhecer, que é um código mais punitivo, né, que data cerca de 1750 anos antes de Cristo, que é baseado na ideia de proporcionalidade, ou seja, o camarada arrancou o braço do meu filho, o rei lá vai lá e manda arrancar o braço do filho do cara, tá ligado? Então é isso que acontece, é uma coisa mais punitiva, e já começa ali já um desenho de uma lei estatal, certo? Depois nós temos ali o código dos romanos, né, que seria um código também de honra, um código moral, certo? Que se chama Mos Maiorum Romano, que data de 500 anos antes de Cristo, certo? E ele tinha uma das principais características era cultivar os costumes dos antepassados, né, cumprir a tradição, respeitar os deuses, respeitar, né, respeitar o Estado, certo? A tradição, certo? E quem saísse fora dessa tradição, desse código, eles preferiam morrer, certo? Eles preferiam morrer do que cagar no calção. Então a gente está vendo aqui uma tradição de pessoas que seguiram um caminho reto, ou pelo menos tentaram seguir um caminho reto, né? O caminho da alma grande, mesmo que tenha algumas contradições, violências, mas estavam coerentes com esse código. Depois a gente vai falar sobre a coerência. E aí a gente também tem a evolução disso aí, né? Nós temos também no Japão feudal, que nós chamamos lá os samurais, que usavam o Bushido, né? Que é o caminho do guerreiro, que tinha um código dos guerreiros, né? E se tu cagasse o calção dentro desse código dos guerreiros, dos samurais, né? Eles preferiam morrer. Se eles perdessem a honra, eles praticavam aqui o seppuku, que é o ritual de suicídio, que os magrão, né, eles se matavam, porque a honra era algo que tinha uma grande importância para esses guerreiros, certo? Então, perder a honra era preferível morrer. Então, eles tinham ainda a honra de poder tirar a própria vida e ser respeitados de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Cara, eles ganhavam mais respeito da tribo,
se eles praticassem esse ritual, porque era vergonhoso um guerreiro perder a honra, certo? E depois nós temos a evolução disso aí. Geralmente a gente vê na modernidade esses códigos de honra, geralmente a gente encontra no exército, em forças especiais, na polícia, né, em algumas faculdades, algumas empresas têm um código, né, mais abrangente, né, mas basicamente nós temos aqui uma história bem resumida do que seria um código de honra, certo? E como ele é importante para manter a ordem das coisas. Isso aqui é inerente ao ser humano, cara. Isso aqui, o ser humano precisa de um código de honra, certo? Eu acredito que o ser humano precisa de um código de honra, entendeu? E pelos estudos que eu tenho feito, é algo que é necessário para você ter ordem na vida. Então agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos do código de honra baseado na ciência, na neurociência, os efeitos positivos de um código de honra. Como é que o cérebro lida com o código de honra? Bom, se você é leigo, eu também sou leigo em algumas coisas, né? Talvez eu até me atrapalhe um pouco para falar sobre o cérebro, mas algumas coisas básicas assim eu sei, do básico eu sei, né? E se eu não sei falar, eu entendo mais ou menos. Nós temos o córtex pré-frontal, que é a parte mais nova do nosso cérebro, que é responsável por racionalizar as coisas, certo? É como se fosse assim, ó, o limitador, tá? O limitador de ações nossas, porque se não tivesse ele, a gente ia se comportar como um chimpanzé, tá ligado? E é isso que eles querem, que você se torne um chimpanzé, tá ligado? Um chimpanzé. Então, por isso que eles não incentivam tu ler, não incentivam tu estudar, e se estudar dentro dos parâmetros emburrecedores do sistema educacional, então tu tem que trabalhar o teu córtex. Quando tu tem um código de honra, tu tem uma bússola moral, tu tem um controle, tu tem maior controle do teu córtex pré-frontal. Tanto é que uma pessoa que bebe, ela perde o controle do córtex pré-frontal. E aí, se a pessoa, por essência, ela é uma pessoa do mal, é uma pessoa descontrolada, né? Ela fica violenta, ou fica um babaca, fica uma pinta babaca, chata, o cara bebe, o cara é chato pra caralho, ou fica abusivo, começa a mexer com as gurias, começa a querer briga. Por quê? Porque o córtex pré-frontal dele tá na merda, é um córtex fudido, é um córtex, né, que ele não trabalhou, ele não teve uma bússola, ele não teve um código de honra, certo? Então, é um código que ele nem sequer sabe dessa merda, então é o seguinte, ele só vai, entendeu? Então, quando tu tem um código de honra, o teu córtex pré-frontal, ele cria uma bússola moral para você se manter coerente, entendeu? Então, é um ponto positivo se você criar um código de honra para você, isso aí é comprovado, certo? Outra coisa que é positiva, seu sistema límbico, né? É um sistema mais primitivo, responsável pela emoção. Cara, se você tem um código de honra, você já tem uma trava, certo? Porque o pré-frontal controla o sistema límbico, certo? Você tem mais resistência. Então, quando você tem um código de honra, o seu sistema límbico, a sua emoção, ela fica mais controlada e você pode usar essa emoção a seu favor, porque você vai começar a se sentir orgulhoso, sabe, de estar pertencendo a algo que é o seu limitador. A longo prazo, aquilo ali vai ser algo que você vai se pô, isso aqui tá me levando para algum lugar, entendeu? Então, vai se sentir mais pertencido. Pertencido é foda. Vai ficar mais pertencente ao que você se propôs, entendeu? Você vai ter uma identidade mais forte, né?
E nós temos ali também a questão da dopamina. A dopamina é um selo químico que vai ajudar você a repetir esse comportamento, ok? Então, assim, ó, cada vez que você segue as regras conforme o seu código de honra, você está criando caminhos no seu cérebro para você repetir aquele mesmo comportamento, certo? Você já deve ter ouvido falar sobre neuroplasticidade. Neuroplasticidade hoje em dia, mano, quem não sabe de neuroplasticidade, mano, tá atrasado, mano, tá atrasado. Você pode mudar. Claro que quanto mais velho você fica, mais difícil é, mas não impossível. Você pode mudar como você pensa, como você age, mas claro, com conhecimento, com dedicação, certo? Então, nós temos aqui, né, esses benefícios que você vai ter quando começar a cultivar um código de honra, tá? E qual é a importância disso? Tá? A importância é que vai reduzir a sua ansiedade, tá? Vai te dar mais confiança, vai te dar identidade, certo? Cara, código de honra é algo que você não negocia. Então você segue aquela regra ali, deu pra bola. Ah, mas papapá. Se você tem essa flexibilidade, você vai entrar no campo que eu vou falar agora, tá? Se tu não tem um código, cara, tu vai ficar desorientado, tá? Porque o teu cérebro, ele busca coerência, como busca oxigênio, cara, tá? Depois você não entende que você faz uma merda e fica depressivo, fica na merda, pá. Aí tu fica contando aquelas mentirinhas pra ti, só que isso aí vai virando uma bola de neve, meu. Com o tempo tu vai ser um cara que vai ser depressivo, vai ter insônia, não vai ter força, não vai ter ânimo, certo? É muito mais fácil uma pessoa sem código de honra ser controlado, certo? Controlado. Cara, tu não tem um código de honra, cara, tu é o Maria vai com as outras, meu. Tu é Maria vai com as outras, tu é um cara que é muito fácil de manipular. Porque tu é um cara que é um bicho, mano. Tu é um bicho, tá ligado? Tu só pensa tu tá ali, ó, tu tá no bustil, tá ligado? Só as partes animais ali, sexo, cagar, comer, ostentar, vaidade, papapá. Então, o sistema trabalha com isso contigo e tu fica um mongolão. Então, é muito mais fácil de controlar uma pessoa que não tem um código de honra. Então, tu fica muito mais suscetível a vícios, tá? E manipulação. Porque tu não tem, tá ligado? Só vai, mano, só vai com a massa, irmão, só vai com a massa. Então, é muito importante você ter. Isso aqui é comprovado cientificamente, certo? Você pode procurar aí, certo? Agora a gente vai falar algo muito importante que é uma coisa que as pessoas não têm consciência. Óbvio que a maioria das pessoas não tem nem consciência do que eu estou falando agora, porque isso aqui não é comum. Isso aqui tu vai achar em algum vídeo aí aleatório que deve ter 2, 3 visualizações e olhe lá se tiver alguma visualização. Talvez o meu não tenha nem visualização, mas enfim, eu vou fazer o meu trampo. Olha, quando você não segue um código de honra, você cria uma dissonância cognitiva. O que é uma dissonância cognitiva? É quando tu começa a ter um desconforto mental por entrar em contradição, cara. Beber uma água aqui. Tu vai começar a entrar em dissonância cognitiva porque tu tá entrando em contradição. O teu cérebro, ele busca coerência. Então, se tu diz que tu vai fazer dieta e tu não faz, tu reforça mais essa contradição. Aí começa, tá? Começa os diálogos de merda dentro da cabeça. Quando você negocia com o código de honra, você está entrando você está sendo incoerente. Então, o teu cérebro, ele vai começar a se estressar com isso. Ele vai se estressar, meu. Tá, e aí, mano? Qual é que é? Tu é ou não é? Entendeu? E aí essa incoerência, ele vai começar a ativar a tua amígdala,
tá? A parte lá do emocional. E tu vai começar a ficar, sei lá, mano, vai te dar algum problema, mano. Algum problema, tu vai ficar com medo, tu vai ficar ansioso, tá? Vai começar a te gerar estresse pra caralho, tá? Talvez isso aqui comece com uma depressãozinha, uma insônia, porque existe um impulso de mudar, só que tu não tem na tua cabeça um respeito, uma direção, um respeito a um código que tu não criou. Tu tem que criar, mano. Tu tem que criar um código para ti, senão tu vai ficar à deriva. Quando você não segue as regras, você entra nessa tal dissonância cognitiva, tá? Vai te dar esses problemas, né? Insônia, depressão e outras coisas que, sei lá, tá ligado? Então você tem que ter essa consciência de que ter um código de honra não é luxo, é o necessário. Se você quer mudar, você tem que ter um código de honra. Então, para não me alongar muito no vídeo aqui, eu vou propor para vocês que vocês escolham 5 valores, tá? Que vocês não podem negociar, entendeu? Lealdade, disciplina, enfim, cara, humildade, tem tantos outros. Procurem na internet. E escrevam porque eles são importantes para você. Depois disso, cara, você pega esse código de honra e coloque em algum lugar visível. Visível para que você possa olhar ele e dizer assim, porra, mano, eu ajo assim, mano. E deu pra bola, cara. Eu duvido que a sua vida não vai mudar. Eu duvido que você não vai começar a ser uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa de alma grande. Porque é isso que o mundão quer, cara. Quer que você seja uma pessoa idiota, mongolona e tenha uma vida vazia, certo? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, que é muito importante. Fiquem com Deus e até mais.